Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Seguinte, hoje vamos falar da maior premiação de cinema de todo mundo. Vamos falar do Oscar de 2021, o que mudou entre esse Oscar e o Oscar do ano passado, quais são as minhas apostas pro Oscar em geral, como foi acompanhar durante a temporada de premiações os filmes e no geral, como a pandemia também afetou o Oscar. Começando pelas mudanças, né? Desde que a pandemia começou, todas as premiações começaram a ser transmitidas de maneiras diferentes. Cada indicado estava em suas próprias casas. Diferente dessas outras premiações, o Oscar vai fazer na moda antiga. Eles vai chamar todo mundo lá pra locação deles lá, que eu não lembro onde que é. E muito menos gente, óbvio, mas vão estar lá, os prestigiados estarão lá. A academia começou a usar mais a plataforma de streaming que eles têm. E coisa muito interessante que, né, poxa, o pessoal sempre, não sempre vai, mas existe essa impressão de que a academia é contra um pouco filmes que são distribuídos via streaming. Dessa vez a gente tem Netflix esmagando a maioria das nomeações aqui. E a Amazon apareceu também no radar, gente. Que coisa impressionante. Passando agora para nossas apostas. Começando pela categoria de ator, papel principal, temos Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Gary Oldman e Steven Yeun por Sound of Metal, Ma Rainey's Black Bottom, The Father, Mank e Minari. Todos esses filmes aqui eu assisti. Desses indicados aqui, fica muito evidente, ainda mais com a morte precoce aí do Chadwick Boseman do ano passado, rest in peace pra ele, que eu acho que ele é o que vai ganhar essa temporada, esse prêmio de ator principal. E se ele ganhar, vai ser merecidamente, não vai ser porque é o Oscar póstumo, ele realmente está muito bem. Se o Anthony Hopkins ou o Riz Ahmed ganharem, não será surpresa, porque tanto os dois estão em papéis extremamente difíceis e extremamente delicados para passar para a audiência, e as performances deles estão excelentes. Fica entre esses três, o Gary Oldman e o Steven Yeun, eles dão boas performances, mas não são coisas que saltam ao olho nos filmes. O ator coadjuvante, temos Sacha Baron Cohen, temos Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr., Paul Raci, Lakeith Stanfield por The Trial of the Chicago 7, Judas and the Black Messiah, One Night in Miami, Sound of Metal e Judas and the Black Messiah também. Bom, tanto Daniel Kaluuya quanto Lakeith Stanfield estão indicados pelo mesmo filme. Pelo que eu ainda não assisti Judas and the Black Messiah, pelo que eu entendi, o Lakeith Stanfield ele é ator principal do filme. E nessa categoria, pelo que eu tenho ouvido e acompanhado pelas outras premiações também, o Daniel Kaluuya tá ganhando tudo. Então essa seria a minha aposta. O Paul Raci, ele em Sound of Metal é muito presente para a narrativa, ele tem uma importância muito boa. Os outros atores indicados, pelo que eu assisti, tanto em One Night in Miami e The Trial of the Chicago 7, eles estão bem nos papéis que são dados, mas existem ali os seus momentos de sabe, que, poxa, que você consegue ver ali o porquê deles estarem aqui indicados, mas não sei,
desses aqui eu não... talvez o meu preferido aqui seja o Paul Rassi, mas... eu não sei. Talvez o Daniel Kaluuya leve mais pelo histórico de premiações. Atriz principal, temos Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand e Carey Mulligan. Por Ma Rainey's Black Bottom, The United States vs Billie Holiday, Pieces of a Woman, Nomadland e Promising Young Woman. Essa daqui é uma categoria cabulosíssima, porque desses filmes eu só não assisti The United States vs Billie Holiday, então não posso falar como está a performance da Andra Day. Mas todas as outras estão maravilhosas em seus papéis. Eu acho que quem vai ganhar está entre Carey Mulligan e Frances McDormand. A Viola Davis, ela está excelente no papel, porém a adaptação de teatro para filme, pelo filme em si, ele ser um pouco mais, ter um ar mais teatral, eu acho que depõe aí um pouco contra a Viola nesse filme. Eu gostaria muito que a Vanessa Kirby ganhasse por Pieces of a Woman, não só pelo primeiro ato, pelo filme todo, toda a dor que ela carrega e transpassa ali pra câmera, e você sente ali toda a angústia e todo o mix de emoções que se sucedem a partir do segundo e do terceiro ato. Perfect. Carey Mulligan também em Promising Young Woman está maravilhosa. Ela passa pros atores em volta dela uma coisa e passa pra câmera uma coisa diferente. É uma skill ali que, assim, não deve ser fácil de fazer, porque são muitas das vezes coisas análogas, são sensações análogas que tem que passar, e ela faz isso muito bem. A Frances McDormand em Nomadland está, assim, excelente. Ela tem uma naturalidade tão boa, o personagem dela é tão vívido e tão relacionável que você mal fala que ela está atuando. Eu estou entre Frances McDormand e Carey Mulligan. Passando para atriz coadjuvante, temos Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colman, Amanda Seyfried e Yang Jun-young. Por Borat, Hillbilly Elegy, The Father, Mank e Minari. Dessas aqui também está complicado. Porém, eu acho que a Olivia Colman vai ganhar, porque ela é o nosso, acho que, pilar para condução ali da trama e para o nosso compreendimento do que está acontecendo ali e do que os personagens em volta daquela situação de The Father sentem. E eu acho que ela vai ganhar por isso. Pode acontecer de uma surpresa e a gente ter a Yang Jun-young, porque ela também tem vindo muito forte em outras premiações, ganhando por Minari. Pode vir uma surpresa. É uma surpresa agradável? É uma surpresa agradável. Agora a gente passa para a categoria de filmes animados. Temos Onward, Over the Moon, A Ship Movie, Farmageddon, Soul, Wolfwalkers, e indiscutivelmente Soul vai ganhar. Pronto, chega. Essa é talvez a categoria mais fácil de prever, porque Soul ganha tudo, velho. Um ou outro prêmio Wolfwalkers ganhou, mas Soul é maravilhoso. Em cinematografia, fotografia, temos Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland, Trial of the Chicago 7. De todas essas aqui, eu fico entre Nomadland e News of the World. Eu ainda não assisti Judas and the Black Messiah para poder ponderar essa minha métrica. Mas a fotografia de News of the World é muito boa. Só que a fotografia de Nomadland, ela tem o ar
natural. Ela tem aquela coisa especial, sabe? Que, com cores que não necessariamente soltam os olhos, mas que capturam todo a situação e a jornada da protagonista de diferentes modos e com, poxa, enquadramentos muito precisos. E eu acho que é por isso que Nomadland vai pegar. Temos aí costume design ou figurino. Emma, Marraines Blackbottom, Mank, Mulan, Pinóquio. Desses aqui eu só não assisti Pinóquio. E eu quero que Emma leve, porque Emma é um filme bem diferente. Não é um filme fácil de se assistir, principalmente pelos diálogos extremamente carregados e extremamente rápidos, de num ritmo muito rápido. O filme em si ele tem um ritmo meio lento, mas os diálogos são extremamente rápidos. Parece eu falando agora de tão rápido que as coisas estão. Eu acho que Emma vai ganhar. Talvez Mank possa ganhar também. O que eu quero, na verdade, é que Emma ganhe, mas eu acho que realmente está entre Mank, Marraines e só. E Emma, no caso. Todas aqui são boas reproduções de suas propostas. Eu não necessariamente sei qual que é o critério para avaliar esse tipo de coisa. Se é o mais fidedigno, se é o que te transporta para outro tempo. Que tecnicamente todos esses aqui são... Menos Pinóquio, eu não sei se isso, né, também se aplica. Que são peças de época. Direção, essa é a categoria fácil também. Temos Another Round, Mank, Minari, Nomadland e Promising Young Woman. É indiscutível a facilidade da Chloe Zhao aí pra Nomadland. É o meu chute e é o que eu acho que vai ganhar também. Porque Nomadland vem rapando muito prêmio. E a Chloe Zhao tá sendo extremamente bem acolhida tanto pelos sindicatos quanto pelas premiações de crítica. Passando agora para filme documentário, temos Collective, Cripe Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher e Time. Desses aqui eu só assisti My Octopus Teacher, então eu só vou apostar no que eu tenho sentido aí e observado pelas premiações, e eu acho que Collective pode ganhar muito fácil a categoria de documentário. Curta documentário, temos Colette, A Concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger Ward, A Love Song for Latasha. Meus amigos, essa categoria de documentário, curta documentário, é complicada de assistir, hein? Porque, nossa senhora, pelo amor de Deus, quanta tragédia acontece nesse mundo que a gente vive. Eu acho que Do Not Split vai ganhar, assim, disparado. O jeito que é fotografado é extremamente imersivo e, meus amigos, que agonia acompanhar do Not Split, porque parece que você tá preso numa situação e você não consegue sair dela até o final do curto acabar. A Love Song for Latasha é uma love song para uma pessoa, para um caso extremamente bizarro que aconteceu. É tipo uma homenagem a Latasha, que infelizmente foi morta por causa de uma coisa muito boba. E assim, você vendo as pessoas em volta dela falando é muito comovente e você chega a ficar revoltado porque esse tipo de coisa acontece. A Concerto is a Conversation é o mais, sei lá, leve desses aqui, e eu também gostaria que ganhasse, mas talvez ele é muito good vibes pro resto dessa lista. Colette é
é um curta que eu sinto que teria mais impacto comigo se não tivesse um intermediário para narrar a história. Vamos para a categoria de film editing ou montagem, né? Temos The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7. Eu acho que The Father ganha pelo propósito narrativo. Ele causa a um primeiro momento uma confusão no espectador e depois de um tempo você começa a acostumar com a montagem elíptica das cenas, que elas começam de um jeito parecido com a cena anterior, mas você entende que está em coisas diferentes. O propósito da edição aqui é muito bem pontuado para o espectador, e ele faz ali você imergir o suficiente na trama para passar para você o que o personagem principal está sentindo. A mesma coisa com Sound of Metal. Só que eu acho que Sound of Metal tem um mérito mais sonoro do que editorial, posso falar assim. Desses aqui eu acho que The Father vai ganhar, e eu não me surpreenderia se Nomadland também ganhasse, mas eu aposto em The Father. International Feature Film, temos Another Round, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin e Covari Zaida. Essa categoria aqui eu não assisti nenhum, eu vou ser franco pra vocês, não assisti nenhum, e pelo que eu venho acompanhando, o Collective tem sido expressivo, e Covari Zaida também. Another Round, ou Druk, se eu não me engano, que é o nome do original dele, ele também ganhou algumas premiações. Eu fico indeciso, só que como eu apostei em Collective lá em cima para documentário, eu vou de Covari Zaida para filme internacional. Maquiagem e cabelo, hairstyle, vamos ficar assim, makeup and hairstyle. Eu não vou tentar traduzir isso aqui, porque temos Emma, Hillbilly Elegy, Ma Rainey's Black Bottom, Mank e Pinóquio. Eu não assisti Pinóquio. Eu queria que Emma ganhasse, mas eu acho que Ma Rainey's leva. Trilha original, temos The Five Bloods, Mank, Minari, News of the World, Soul. Eu acho que Soul ganha, na real. Essa é a minha... Eu mal lembro das músicas, das coisas originais, mas acho que Soul tem muita chance de ganhar. Aí agora, música cantada, né? Não necessariamente só instrumental. Temos Fight For You, Hear My Voice, Rusavik, EOC e Speak Now. Eu acho que dessas, Speak Now pode ganhar pelo uso de música diegética no filme One Night in Miami. E temos também a categoria de design de produção. Temos The Father, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, News of the World, Tenet. A interessante indicação a Tenet, que a Warner não fez campanha pra Tenet, né? Pra acho que nenhuma premiação, na verdade. Tudo pelo a birra da Warner com o Nolan, aconteceu todo o drama de Tenet ano passado, que porra, querendo lançar no meio da pandemia, com a reabertura, criando aquela narrativa, né, que Tenet seria o primeiro filme que ia puxar o novo normal do cinema. Mas não vamos falar de Tenet, vamos falar de design de produção. Eu acho que a grande... Acho que esse é o prêmio que Mank vai levar. Tanto pelo passeio ali na Hollywood clássica,
que te dá ali a sensação tipo, você realmente ser transportado para outro 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 lugar. E foi muito engraçado a minha reação quando eu descobri que digamos, os cenários de The Father foi realmente um set construído e não um lugar que eles alugaram. Eu falei, caramba, velho, tanto de livro ali no fundo, velho. Os cara o pessoal do que faz a cenografia deve ter trabalhado um caramba também. Marines Black Bottom também tem aí um expressivo design de produção, tanto a parte externa quanto da parte interna, os equipamentos de gravação ali das músicas dentro do filme, porque Marines Black Bottom eles lidam com esse tipo de mídia e se passa, se eu não me engano, nos anos 20, anos 30, alguma coisa assim, e te imerge muito no filme. News of the World tem um design de produção competente. Tenet aqui tá aqui porque tá aqui, né? Pra curta animado, temos Burrow, Genius Loci, If Anything Happens, I Love You, Opera, Yes People. Meus amigos, If Anything Happens, I Love You é de longe o mais efetivo, tanto no modo narrativo, no modo que é animado, no modo como é desenhado, tanto na parte de enquadramentos também, na parte, porque tem uma parte até subjetiva ali também, que passa muito bem o que os personagens estão sentindo numa forma geométrica, que, né, só a animação conseguiria. É uma obra de arte em forma de animação, e assim, é devastador você acompanhar essa história do começo ao fim. Ela te deixa um pouco intrigado, ela te deixa ali um pouco revoltado, ela te deixa triste pra caramba no final, e você começa a apreciar pelo que é. E as People é uma animação tão esquisita, velho. Mas não tem muito uma narrativa forte pra bater, eu acho, nos outros. Desses aqui, eu só não assisti Opera e Genius Loci. Então, não sei. E eu não tenho acompanhado muito também como está sendo essa categoria específica com outras premiações. Eu acho que eu vou chutar If Anything Happens, I Love You. Temos o curta-metragem. É complicado, porque eu tentei caçar esses curtas pela internet e não consegui achar nenhum. Apenas Two Distant Men, que tá na Netflix, e eu ainda não assisti. Eu não sei, eu vou ficar meio apático, eu preciso ainda procurar sobre os outros pra ver como se performou em outras premiações, pra pelo menos ter uma ideia do que apostar. Então eu não, essa daqui eu não vou apostar, desculpa, gente. Em sound, né, som, aí vemos aí também mais uma mudança. Ano passado nós tínhamos essa categoria separada em dois, entre edição de som e mixagem de som. Eles juntaram para poder, né, liberar um espaço para mais uma categoria que, pelo que eu sei, vai, né, futuramente eles querem adicionar uma categoria de direção de elenco. Eu acho que dessa daqui, Sound of Metal vai levar muito fácil.
ele conta a história justamente pelo som, não só pela parte visual e também pela parte sonora. E isso é next level pra filme, entendeu? Quando você consegue contar a história em diferentes camadas técnicas para poder ativar no espectador o impacto, o impacto pretendido. E é a minha aposta, é o que eu acho que vai ganhar. Se Mank levar, pode ser que leve, pode ser que leve. Mas eu acho que Sound of Metal vem aí bastante forte nessa categoria. Agora, Visual Effects, ou efeitos especiais, efeitos visuais, desculpa. Temos Tenet, The One and Only Ivan, Mulan, The Midnight Sky e Love and Monsters. Desses aqui eu só assisti Tenet e The Midnight Sky. Se The Midnight Sky levar, eu vou ficar muito puto, porque os efeitos visuais parecem coisas de stock footage de site aí da internet. Eu não curti os efeitos especiais de The Midnight Sky. Eu ainda tenho que ler, ainda tenho que ver Love and Monsters, Mulan e The Only Ivan. Dessas aqui, eu acho que The One and Only Ivan leva. Se não, minha aposta é Tenet. Porque, né, os haters de computador e purista de, de efeito prático lá na academia pode né, acabar. E o Nolan também tem um histórico aí bacana com essa categoria. Acho que acho que é a categoria pra Tenet ganhar. Temos aí roteiro adaptado, temos Borat, The Father, Nomadland, One Night in Miami e The White Tiger. Dessas aqui, eu só não assisti The White Tiger. Eu não olhei o material original. Pelo que eu entendi, The Father, One Night in Miami são adaptações de uma peça e pelo que eu tenho acompanhado, The Father tem grandes chances de ganhar. Porém, Nomadland é adaptado de um livro e aparente pelas críticas também que eu tenho visto, é uma boa adaptação. E aí temos roteiro original para Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7. Essa daqui é uma categoria interessante. Eu acho que essa daqui The Trial of the Chicago 7 leva, porque é o Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin já tem aí uma boa reputação aí, com premiação. Sound of Metal é o que eu quero que ganhe. É uma excelente história sobre superação, sobre aceitação, sobre quebra de preconceito. Desses aqui eu só ainda não assisti Judas and the Black Messiah, pretendo assistir. Mas agora vamos para a categoria de melhor filme. Temos The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7. Essa daqui é fácil. Nomadland vai ganhar, assim, disparado. Se não ganhar, eu fico possesso. Mentira, não fico possesso, mas Nomadland tem rapado todas as premiações. Eu acho que tanto Nomadland quanto Sound of Metal tem
conquistado muitas coisas. Minari também tem conquistado muitos prêmios inesperados. E bom, vamos ver o que nos espera aí para essa premiação. O Oscar 2021 vai ser com certeza um Oscar diferente dos outros. No geral, eu acho que temos aí excelentes filmes, bem, talvez um pouco inferior em alguns aspectos ao ano passado, mas vai ser interessante ver o Bom Joon-ho passar o carequinha azul pra Chloe Zhao, hein? Nossa, isso vai dar o que falar numa segunda-feira. E pra que Chloe Zhao tá na Marvel, gente. Quanto mais prestígio esse filme tiver, mais respeito a Marvel ganha. Mas isso é interessantíssimo. Não, brincadeira, não é por causa disso que eu quero que Nolan ganhe. Porque realmente é um filme que faz refletir sobre alguns aspectos da vida. Acho que isso é subjetivo, pelo menos o jeito que o filme me afetou. Gente, esse vídeo está extremamente gut. Meu Deus, como eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo suas apostas. Quem que você acha que vai ganhar, quem que você acha que não vai ganhar, quem que você acha que deveria estar nessas listas. E de longe, esse vai ser um Oscar também histórico, porque todas as medidas são diferentes. É um Oscar que estendeu a sua janela de premiação, a janela de filmes também, que era 90 dias, se diminuiu ali para 45, alguns filmes até menos, não filmes que estão indicados, mas foi aí uma mudança drástica. A Netflix aí tá vindo com um peso absurdo nas campanhas. Vocês não têm noção do quão massiva e agressiva a Netflix está sendo para fazer The Trial of the Chicago 7 ter reconhecimento. Lembrando que tô falando mais especificamente da Netflix, porque muitos filmes aqui são da Netflix, ou pelo menos são distribuídos por ela, e a Amazon tá começando a engatinhar aí na sua caminhada pro prestígio na academia, e é muito bom ver diferentes meios de distribuição nessa premiação, porque a gente realmente precisa tirar essa noção de que existem filmes para mídias diferentes. E é o jeito que eu penso que Netflix e Amazon estão batalhando muito para ter esses reconhecimentos. E vamos ver. Conforme os anos vão passando, as coisas vão melhorando, as pessoas vão ficando com a mente mais aberta para esse tipo de meio de distribuição. Veremos. Judas and the Black Messiah tecnicamente é da HBO Max, então temos aí uma não consigo falar, uma maioria dos streamings aqui nesse Oscar, e isso é muito bom. Quanto mais abordagens diferentes, melhor, e quanto mais visões diferentes, melhor. Quem tem a ganhar é a premiação, os espectadores e os próprios filmmakers que fazem esses filmes fazerem sua arte alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esse é o meu principal ponto. Com diferentes visões, diferentes histórias, diferentes abordagens para fazer com que você
alcance o algo diferente, seja da sua bolha, seja do seu mindset, seja de tudo. E eu acho que essa é a importância do Oscar. Eles eles são o maior prêmio de cinema do mundo e eles sim têm que começar a prestigiar um pouco mais pluralidade do que o clássico drama, o drama clássico. Bom, galera, eu falei pra caramba, eu tô há quase 50 minutos fazendo esse vídeo, vocês estão malucos, mas um vídeo extremamente gostoso de fazer. Oscar sempre deixa a gente hypado, deixa a gente na correria pra assistir os filmes, e é uma grande premiação, uma grande celebração aí do cinema. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou rouco. Chega. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Até o próximo vídeo. Eu já não consigo nem fazer. Se inscreve. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Até o próximo vídeo. Falou.